todos. Nós estamos dando continuidade ao livro Os Mensageiros de André Luiz, capítulo 39, Trabalho Incessante. E quando a gente lê esse capítulo, a gente percebe como André Luiz, eu não tenho certeza assim, mas eu acho que é uma semana, né, que ele saiu do nosso lar e está nesse trabalho. Quantas lições nos trouxe o livro dos Mensageiros. E vai dando continuidade nos trabalhos, né? Então, por isso, esse capítulo de hoje é o trabalho incessante, que é o trabalho que não para, né? Então, André Luiz nos diz que, ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésfero, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados, ignorantes congregados para o mal. Então, aqui nesse início, nós vamos ver que André Luiz, após a noite, o repouso, e na manhã seguinte, ele observou que Aniceto já havia atendido um grande número de trabalhadores. As entrevistas que ele fazia eram em particular. E Aniceto informou também que ele trouxe do nosso lar vários compromissos a ser realizados a pedido de Telésfero. E que esses assuntos teriam que ser tratados em caráter individual, porque tratava de combater os malefícios que vinham provocando um enorme número de espíritos ignorantes e infelizes que eles se reuniam ali para a prática do mal. E André Luiz nos continua dizendo no texto: enquanto ele, o Aniceto, se mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos da faina espiritual, quer dizer, outros trabalhadores, né? O dia raiava agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconhecia a importância daquele núcleo de serviço, tão apagado aos olhos do mundo. André Luiz fala para nós que era grande, então, o número de trabalhadores desencarnados que utilizavam ali aquela casinha humilde de Isabel. E ele reconhece também a importância que tinha aquela casinha humilde aos olhos do mundo, mas que para a espiritualidade tratava-se de um posto de serviço no bem. Muitas vezes nós julgamos uma casa pela aparência. Às vezes a gente vê uma casinha bem simplesinha, bem humildezinha, a gente fala, nossa, que casinha pobre. Só que a casa da Isabel, ela trazia uma energia muito boa, aonde então eles faziam esses trabalhos e acontecia ali o culto do Evangelho no lar, como a gente já viu nos capítulos anteriores, que iluminavam aqueles espíritos que estavam ali. Então André Luiz ele vai contar para nós uma história que uma senhora contou para ele. E ele diz assim, o André, que uma senhora se aproxima de nós e exclama comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel. A Isabel era a dona da casa encarnada com o seu esposo, o Isidoro, desencarnado, né? E ali então, essa senhora diz, concedendo-lhes novas forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de me conter, então André diz, o desejo de aprender, eu perguntei curioso então a essa nossa irmã: mas como
como a senhora encontrou? Como a senhora encontrou a sua filha? E ela diz, em sonho, meu filho, em sonho. Aí ela diz assim, que a minha Dalva ficou viúva 3 anos. E faz 11 meses que a deixei só por haver desencarnado. Então eu falei para o Guga assim, que eu imagino assim, que aquela senhorinha, seja aquela senhorinha assim, sabe? Aquela senhorinha bondosa, que fez o seu trabalho certinho, que era uma pessoa evoluída. Porque há 11 meses que ela desencarna, ela já consegue conversar com a filha, né? Nós vamos ver aqui. Eu achei muito interessante. Ela diz assim, que a pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera, e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada, quer dizer, mergulhada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela durante a noite, e isso não me era fácil, porque eu não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. E ao grupo ao que sirvo, não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. E foi então que uma amiga me trouxe até este posto de serviço de nosso lar. Aqui eu descansei e pude agir com o grupo de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E aí então o Vicente, que estava junto com o André, interessado também no assunto, perguntou para ela, e aí, a senhora conseguiu os seus fins com facilidade? Ela diz, ai, graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando uma enorme satisfação. Agora eu sei que a minha filha recebeu os meus alvitres, quer dizer, os meus conselhos carinhosos de mãe. E estou certa de que atenderá às minhas rogativas. Quer dizer, aquele pedido com humildade, aquele pedido com amor, com carinho de mãe, né? E aí André Luiz pergunta para ela, escuta minha amiga, há muitos postos iguais a esses aqui no nosso lar? E aí ela diz assim, que ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas em outras cidades do país. Além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas e imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Então nós vemos aqui nesse caso como foi e como é importante para esses espíritos essa estada, essa pernoite aqui na casa de Isabel. E ficamos também sabendo que existem outros lugares como este aqui, onde os espíritos vigilantes e trabalhadores, eles se empenham em proporcionar ambientes de trabalho para si, melhorando assim o processo de evolução e também colaborando com o mundo maior, para que este bem, ele seja divulgado em todas as direções, onde esses espíritos, eles necessitam de socorro, de paz e também de aprendizado. E nós vamos ver também um outro ensinamento de André Luiz, né? Então ele diz assim, que nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Imaginei assim, que eles devem ter falado assim, tá, tchau, até logo, vou sair, alguma coisa nesse sentido, né? Aí André pergunta assim, olha, mas como? Retiram-se tão cedo? Eles disseram, vamos ao trabalho. Respondeu um deles, hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. André pergunta, há também semelhante tarefa? Ele diz, como não, meu caro? O próprio Jesus, ele já dizia há muitos séculos que a seara é grande, há trabalho para todos.
Cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã, ela funciona há quase 20 anos de maneira incessante. E André então pergunta de novo para eles: e vocês? Permanecem aqui desde os primórdios, quer dizer, desde o começo da fundação? Aí um deles responde: não. O interlocutor então responde: desculpa, não. Muitos como nós, eles fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e de Isabel aqui estacionam desde o início. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como esse é sempre uma escola ativa e santa. E os que se encontram no clima da boa vontade não devem perder o ensejo de aprender. André faz outra pergunta e diz assim para eles: olha, desculpa de tanta pergunta que eu faço, né? Mas eu estimaria saber de vocês. Vocês são os únicos com atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem? Para essa instrução, para as instruções e também para o consolo? Aí ele disse: não, o Hildegardo e eu, nós somos auxiliares de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. Então a gente vê que André Luiz está sempre aprendendo e também passando para nós, né? E que nesse diálogo a gente vê que André Luiz ele confirma para nós a importância daquela casa simples e humilde de Isabel. Nós temos que lembrar sempre da importância do culto do Evangelho no lar. O quanto ele é útil para todos nós e para aqueles irmãos desencarnados que se cansam do mal ou despertam para a necessidade de retomar o caminho da evolução. E o culto do Evangelho no lar, ele também favorece o trabalho de vários benfeitores e trabalhadores desencarnados, que trabalham analisando o comportamento e o temperamento de desencarnados ignorantes e infelizes. Eu fiquei pensando assim que nosso estudo, assim, nas casas religiosas, tudo, quando a gente faz uma prece, a gente faz a prece pedindo para nós encarnados, mas a gente também pede para os nossos irmãos desencarnados, né? E eu fiquei imaginando assim que quando a gente faz um estudo assim, também esse núcleo nosso aqui, ele também serve de aprendizado e de lições para os irmãos desencarnados que vêm aqui participar do estudo com a gente, né? A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de uma maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Seria inútil trazerem aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com os espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam da nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outras partes. Lembre-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem o abuso delas. Ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidade para isso.
Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Aí nós vemos aqui, nesse trecho, que esse encargo, que esse trabalho de selecionar os espíritos desencarnados não favorece a nós trazermos aqui para o estudo aqueles ao qual nós temos simpatia. Porque, às vezes, eles não estão em condições realmente de aproveitar as lições. E nesse caso ao qual eles nos contam, além desses irmãos não aproveitarem os recursos oferecidos neste posto de serviço, os espíritos dos parentes deles atrapalharam o trabalho, colocando em risco a segurança da nossa irmã Isabel, ocupando assim o lugar de outros espíritos que estejam talvez em condições melhores do que eles. Então nós vemos que o cumprimento do dever, ele é cobrado não só pela consciência dos trabalhadores, como acontece aqui no plano físico. Os espíritos superiores, eles também cobram o comportamento, o temperamento que tragam produtividade efetiva. Então nós vimos que o Hildegardo e o Vieira, eles são estagiários, né? Mas eles, com certeza, eles estão se preparando para melhorar, para fazer serviços mais elevados, né? E eu vi assim que esse puxão de orelha assim que eles receberam, eles servem também para nós. Porque muitas vezes uma pessoa fala alguma coisa para nós, o que nós fazemos? Nós ficamos melindrados, nós abandonamos o nosso serviço, nós ficamos emburrados, deixamos de frequentar as casas onde a gente frequenta, e muitas vezes o erro é nosso, né? E nós vimos que esses nossos irmãos, o Hildegardo e o Vieira, eles não abandonaram o serviço. Eles receberam esse chamado e foram continuando o serviço deles, que eles faziam, né? Aí, o Vieira, então, e o seu colega ficaram palidíssimos, não responderam uma palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, o Vieira explicou, desapontado, né? Falando para o André, né? Recebemos uma admoestação justa, quer dizer, uma reprimenda justa, né? Porque eles viram que o André tinha vontade de aprender, eles continuaram a falar então a respeito desse assunto para eles. Infelizmente, o Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos o meu tio Hilário e o meu primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontravam preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos acima de tudo a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram entre os ouvintes numerosos, mas no meio do estudo evangélico tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da nossa irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo um grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado os males muito mais sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente fomos responsabilizados. Aí a gente vê, né, como ficou aí o resultado da irresponsabilidade desses nossos irmãos, né? Eles foram chamados a atenção
após o serviço mediúnico e antes deles saírem para uma nova tarefa, eles foram lembrados, né? Nesse outro dia de trabalho dele. E isso pode ter sido constrangedor para eles, né? E também para muitos de nós desencarnados. A gente sai lá para fazer a tarefa e a pessoa fala para ó, não vai fazer nada de errado como você fez a outra vez, né? Mas a forma em que eles foram chamados a atenção não deixou eles melindrados, né? E isso serviu de lição para eles, né? E o importante é que eles voltaram a fazer o mesmo serviço que eles estavam fazendo, né? Aí Vicente, que também estava aí junto com o André, diz, ai meu Deus, quanta lição nova. E a gente vê que esse trabalho incessante aqui, se a gente enumerar quantas perguntas o André Luiz fez, nós vamos ver que foram muitas, trazendo para nós os aprendizados, né? Então nós vemos que Vicente e talvez, né, André Luiz, eles ficaram surpresos assim, com essa reprimenda e com essa correção. E eles talvez também, né, se colocaram no lugar do Hildegardo do Vieira, porque eles perceberam que talvez eles tomariam uma atitude igual a essa, porque a gente dá sempre preferência para os nossos parentes, todos, né? A gente dá preferência sempre para a pessoa que a gente mais gosta em primeiro lugar. E aí, o que aconteceu? Eles fugiram da disciplina produtiva, né? Então a gente vê que o Vieira, terminando essa lição aqui do André Luiz, ele nos diz assim, ai meu amigo, ele disse resignado Vieira, né? Aqui nós não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, de querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar aqueles que nós amamos, com recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever, quer dizer, a palavra obrigação, tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Então a gente percebe quanta responsabilidade tem o trabalho no bem. Aí eu fiquei imaginando assim, da minha mãe, como minha mãe desencarnou, né? Aí eu fiquei imaginando, ela, por exemplo, querendo ajudar meu pai, ou querendo me ajudar, eu desencarnada, e ela não podendo, ela só podendo fazer alguma coisa nas horas livres dela, né? Mas a gente tem que saber que todos nós temos que nos considerar irmãos uns dos outros. E é isso que dá para a gente entender das lições que o André Luiz nos passa, né? E que esse trabalho incessante, ele vem mostrar para nós que existem espíritos, né, que necessitam de repouso. Por exemplo, o André Luiz e o Vicente, eles tiveram mais repouso do que o Aniceto. Porque o Aniceto, ele veio para cá com muitas tarefas que ele não pôde passar para o André Luiz. E a orientação que Aniceto tinha que passar para o André Luiz e para o Vieira era somente uma orientação. Ó, vocês vão lá, observa tudo que vocês puderem observar. Então existem informações que pode passar e outras não podem, né? Então, e nós vemos também que para nós auxiliarmos aqueles irmãos nossos desencarnados, aquelas pessoas que a gente ama mais, né, desencarnado, é necessário que a gente tenha uma preparação para isso e que eles também estejam preparados, né? Nos diz o texto também que a seara é grande e que há trabalho para todos. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Ajuda de maneira individual, como nós dissemos, quando dispõem de tempo e possibilidade para isso. Nós temos responsabilidades a cumprir com o dever para com Deus. E aqui nós não devemos, lá no mundo espiritual, né, abusar tanto do amor como aqui na terra. Que a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar para Deus.
Então essa foi o que eu entendi da lição do trabalho incessante, né? Eu agradeço assim muito, né? A gente fica muito agradecida pelo André Luiz, pela curiosidade que ele teve, né? Porque ele era conhecedor e tinha bastante curiosidade. E também ao nosso querido Chico, que trouxe essas mensagens para nós. E eu passei a mensagem trabalho incessante.